Nem todos os campos do Terceiro Reich eram iguais, embora os campos de concentração representem o ápice do horror nazista. Existia um sistema paralelo, vasto e complexo, o dos campos de prisioneiros de guerra. A diferença entre eles não estava apenas na administração, mas em uma ideologia brutal que determinava quem viveria e quem morreria. Para um prisioneiro, a nacionalidade era a fronteira entre a sobrevivência e o extermínio. Vamos explorar a estrutura desses campos. Eles eram organizados de forma metódica, separando os prisioneiros por patente e ramo militar. Os mais comuns eram os stalags, abreviação de Stammlager, destinados a soldados rasos e suboficiais. Depois, tínhamos os Oflags, ou Offizierslager, reservados exclusivamente para oficiais. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, geria seus próprios campos, os Stalag-Luft, que ficaram famosos por suas audaciosas tentativas de fuga, imortalizadas em filmes como Fugindo do Inferno. E para os homens do mar, existiam os Marlag e Milag, para marinheiros da marinha de guerra e mercante. Cada tipo de campo tinha suas próprias regras e rotinas, mas o fator decisivo para o destino de um prisioneiro não era sua patente, e sim seu passaporte. O tratamento dispensado aos prisioneiros de guerra seguia a cruel hierarquia racial nazista. No topo dessa pirâmide estavam os prisioneiros ocidentais, britânicos, americanos e franceses, por serem considerados arianos ou oriundos de nações civilizadas. Eles eram, na maior parte do tempo, tratados de acordo com as regras da Convenção de Genebra. Isso significava que recebiam pacotes da Cruz Vermelha com alimentos, cigarros e outros itens essenciais. Podiam trocar correspondência com suas famílias e tinham acesso a cuidados médicos, mesmo que básicos. As condições eram duras, a comida era pouca e o trabalho forçado era comum, mas a taxa de mortalidade entre esses prisioneiros foi relativamente baixa, em torno de 3,5%. Para eles, o maior inimigo, muitas vezes, não era a violência, mas o tédio avassalador. Agora, vamos ao lado mais sombrio dessa história. O destino dos prisioneiros soviéticos. Para a ideologia nazista, os soldados do Exército Vermelho eram classificados como Untermenschen, ou sub-humanos. Essa desumanização serviu como justificativa para um dos maiores crimes de guerra do século XX. A União Soviética não havia assinado a Convenção de Genebra, o que deu aos nazistas um pretexto para negar qualquer tipo de proteção legal a esses homens. Eles não recebiam pacotes da Cruz Vermelha, não tinham direito à correspondência e eram submetidos a um extermínio deliberado pela fome e negligência. Imagine milhões de homens capturados e simplesmente deixados ao relento, encercados a céu aberto, sem abrigo, sem comida e sem água. No rigoroso inverno russo, eles congelavam até a morte. No verão, morriam de sede e doenças. Dos cerca de 5,7 milhões de soldados soviéticos capturados pelos alemães durante a guerra, impressionantes 3,3 milhões morreram sob custódia. Isso representa uma taxa de mortalidade de quase 58%, uma estatística que revela uma política clara de aniquilação. Eles não eram apenas prisioneiros, eram vítimas de um genocídio calculado. A vida dentro dos campos, para os prisioneiros ocidentais, apesar das privações, tinha uma dinâmica própria. Para combater o tédio e a depressão, eles criaram uma sociedade em miniatura atrás do arame farpado. Organizavam peças de teatro, concertos musicais, aulas de idiomas e até montavam bibliotecas com os poucos livros que conseguiam. Essa criatividade e organização era uma forma de manter a sanidade e a dignidade humana em meio à desolação. Mas a atividade mais célebre era, sem dúvida,
a planejamento de fugas. Escapar não era apenas um ato de desespero, mas uma forma de resistência ativa, um dever militar. Muitos campos tinham comitês de fuga secretos que trabalhavam incansavelmente cavando túneis, falsificando documentos e criando disfarces. O castelo de Coldis, ou Oflog AIVC, tornou-se lendário nesse aspecto. Era uma fortaleza de segurança máxima, para onde os alemães enviavam os prisioneiros mais problemáticos, aqueles que já haviam tentado fugir de outros campos. O tiro saiu pela culatra. Ao reunir os maiores especialistas em fuga da Europa em um só lugar, os nazistas transformaram Coldis em uma verdadeira universidade da evasão, onde ideias e técnicas eram constantemente aprimoradas. Outro aspecto da vida nos campos era o trabalho forçado. A Convenção de Genebra permitia que soldados rasos fossem utilizados em trabalhos não relacionados à indústria bélica. Oficiais estavam isentos. No entanto, os nazistas frequentemente ignoravam essas regras. Conforme a guerra se arrastava e a necessidade de mão de obra aumentava, milhões de prisioneiros foram forçados a trabalhar em fábricas de armamentos, minas de carvão e na construção de ferrovias, muitas vezes sob condições perigosas e desumanas. Esse trabalho forçado não apenas violava o direito internacional, mas também contribuía diretamente para o esforço de guerra alemão, com o avanço dos aliados no oeste e dos soviéticos no leste. A partir do final de 1944, a situação dos prisioneiros de guerra entrou em sua fase final e mais brutal. Em vez de permitir que os campos fossem libertados, os nazistas tomaram uma decisão desesperada e cruel. Centenas de milhares de prisioneiros foram forçados a abandonar os campos e marchar para o interior da Alemanha. Essas marchas da morte, realizadas no auge do inverno europeu, foram uma provação terrível. Famintos, doentes e mal agasalhados, os prisioneiros caminhavam dezenas de quilômetros por dia na neve e no frio congelante. Quem não conseguia acompanhar o ritmo era deixado para trás para morrer ou simplesmente executado a queima-roupa. O objetivo era mantê-los como reféns e impedir que sua libertação se transformasse em propaganda para os aliados. Muitos homens que haviam sobrevivido a anos de cativeiro morreram de exaustão, fome e frio há poucas semanas, ou mesmo dias, do fim da guerra. Foi o último ato de crueldade de um sistema que, desde o início, foi definido pela desumanidade. A história dos campos de prisioneiros de guerra nazistas é um lembrete complexo e doloroso de que, mesmo em meio a um conflito global, existiam diferentes níveis de sofrimento, todos moldados por uma ideologia de ódio. Enquanto alguns prisioneiros lutavam contra o tédio e sonhavam com a fuga, outros enfrentavam o extermínio sistemático. É uma história de resiliência e criatividade, mas também de uma crueldade sem limites, que não pode ser esquecida. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os cantos menos explorados da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!